A paz de Jesus e amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo, sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Esse é o segundo vídeo, meu querido irmão. No primeiro vídeo você viu a resposta sobre onde está o purgatório na Bíblia e as indulgências, né? Na Bíblia, ele colocou venda de indulgências, é mentira dele, não é? A igreja não vende indulgência, porque sempre a indulgência pediu algo em troca, para o sujeito fazer algo em troca. Como você viu, Paulo, né, em troca o sujeito ficou fora da igreja, você viu lá em 1 Coríntios 5,5 e em 2 Coríntios, lá no capítulo 2, versículos 6 a 11, recebendo ele de volta, quando ele pagou a sua pena. Muito bem. E agora nós vamos responder a terceira pergunta, nesse segundo vídeo. Vamos tentar responder tudo aqui, né? Vamos ver se dá. Se não der, trarei um terceiro vídeo. Explique onde está o papado na Bíblia. É a terceira pergunta. As duas foi naquele primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo, damos a continuidade na terceira pergunta. O papado na Bíblia está numa profecia do capítulo 22 de Isaías, versículo 21. Que era feito, né, exatamente o que foi feito a esse cara. Ele é assim, ó. Era exatamente o que fazia com os líderes. Quando era escolhido alguém para a liderança, ele era revestido dessa glória que está aqui. Então Pedro foi revestido dessa glória, dessas honras que estão aqui, desses títulos que estão aqui. Então essa profecia se cumpre em Pedro, no capítulo 16 de São Mateus. E nós vamos dar essa pergunta e ao mesmo tempo é uma aula, né, uma apologética maravilhosa. Vamos lá. Isso aqui foi o que aconteceu com Pedro, foi cumprido em Pedro. Vamos lá? Revesti-lo-ei com a tua túnica sacerdotal. Os apóstolos tiveram o quê? Função sacerdotal, porque Jesus era o quê? Sumo sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então, quando Jesus institui o sacerdócio dizendo, este é o meu corpo que será entregue por vós, ele está instituindo a ordem sacerdotal. Muito bem. Então, veja. A túnica de sacerdote. Cingilo-ei com o cinto, a estola. E lhe transferirei os seus poderes. Darei poder. Aqui está o poder. Que poder foi esse? Poder de ligar e desligar. Poder para com o líder dessa igreja. Ele será um pai. Pacata. Aqui está. Pedro é o quê? Pai. Papa significa o quê? Pai. Olha aqui, ó. Pai, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Pacata, nós somos a nova Jerusalém. E para a casa de Judá. Aí está, meus irmãos. É matando a cobra e mostrando o pau. Vamos seguir mais à frente. Versículo 22. Porém sobre os seus ombros as chaves. O que é que diz o versículo 19 do 16? Eu te darei as chaves do reino dos céus. O líder da igreja tem as chaves do reino dos céus. O que liga está ligado no céu e ponto. Porém a seus ombros, olha aí, olha outra vez, de vermelho. Isso é laranja, né? Porém sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. A chave da casa de Davi, quem tem a chave da casa de Davi? Jesus. Porque Jesus é o descendente da raiz de Jessé, de Davi. Ele vem da descendência de Davi, o Cristo. Por isso dizia, Jesus, filho de Davi, o cego Bartimeu, né? Lá em Marcos. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Porque ele é a chave de Davi. E a chave de Davi é o quê? O reino de Deus. Então Cristo é o reino de Deus. E ele está dando agora essa chave a Pedro. Veja. Porém nos seus ombros a chave. 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligar na terra será ligado no céu. Aqui, ó. Se ele abrir, lá no canto, ninguém fecha. E se fechar, ninguém abre. Pacata, é ou não é? A profecia fala referente a Pedro. Sim, irmão Fábio, é. E só os que não sabem fazer exegese que não sabem. Por exemplo, os hereges. Então aqui prova, Pedro é pai, túnica sacerdotal. Tem o poder de ligar, desligar na igreja. Entende? Está com ele.
Simão, tu me amas mais do que este. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Capítulo 21, versículo 15 de João. Simão, tu me amas mais do que esse. Sim, Senhor, tu sabes que tu me amas. Então apacenta meus cordeiros. Quem é os cordeiros? Os outros. Então Pedro é o príncipe, é o chefe, é o cabeça, é o pai da igreja de Cristo. Assim como Abraão se tornou pai de todos os crentes. Então Pedro é o pai da nova aliança. Abraão tornou-se o pai da antiga aliança. Né? Pedro, o pai da nova aliança. Papa. Entende? Então aqui, ó. Te darei as chaves do reino. Tudo que tu ligar, tá ligado. Ou seja, tudo que tu abrir, tá aberto. A igreja abre um concílio. A igreja abre um sínodo. A igreja abre as indulgências. Tá aberto. Porque tem a chave. Tem o quê? Tem a chave. A chave para abrir, meu irmão. A chave do reino. Mas os hereges são cegos. Continua o verso. Fixá-lo-ei como prego em lugar firme. Versículo 18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O protestante disse que Jesus apontou para ele pedra. Não, pedra Pedro. Aqui não foi em grego que Jesus fundou a sua igreja. Aqui está vindo todas as bíblias do grego, que está Pedro. É Kéfas. João 1,20. De hoje em diante será chamado Kéfas, que quer dizer pedra, quer dizer rocha. Entende? Então quando Jesus fundou na Samaria a sua igreja, ele estava falando em aramaico. E eu te digo que tu és Kéfas, e sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja. Fixá-lo-ei como prego em lugar firme. Ele será um trono de honra para a casa de seu pai. 21 de Mateus 43. O reino será tirado de vós e dado a um outro povo. Foi tirado a igreja de Israel e foi colocada em Roma. A igreja cristianizou os impérios pagãos romanos para de lá a cristandade atingir todas as nações. O termo católico, a universalidade. E Paulo disse, vossa fé será proclamada mundialmente. Romanos 1,8. Vós que estáis em Roma, santos de Deus, queridos de Deus, 7. Então está aqui provando nesses 3 versículos, ó, essa profecia que aconteceu com Pedro, é matando a cobra e mostrando o pau, perguntando, mostra na Bíblia o papado de Pedro, estou mostrando aqui, ó. Não é isso a pergunta, a terceira? Onde está o papado na Bíblia? Estou aqui mostrando, ó. 3 versículos aqui, profecia, fazendo a analogia com o Novo Testamento, Mateus 16, 18 e 19. Entende? E ainda tem mais. Eu não vou pegar, mas 1 de Pedro 5,13, Pedro diz, a igreja escolhida que está em Babilônia, ou seja, a igreja escolhida que está em Roma, vos sauda. No finalzinho ele diz na parte B, como também Marcos, meu filho na fé. Veja, se Marcos é filho, Marcos não era filho carnal, biológico de Pedro, era filho na fé. Então Pedro era papa, sim, pai dele na fé. Pacata. Escolhido. Olha o que diz Atos no primeiro concílio de Jerusalém. Olha só. Era o primeiro concílio de Jerusalém. O primeiro concílio da igreja. Dos 23, aqui está o primeiro na Bíblia. Ó. O concílio de Jerusalém. Vamos ver se Pedro era o escolhido ou se não era. Vamos lá. Versículo 7, aqui de amarelo. Vamos lá. Atos 15, verso 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Pacata. Que? Pedro se levantou e lhes disse, irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Pacata, ele era o escolhido, ele era o líder da igreja, que nós chamamos de Papa. O líder da igreja é o pai da igreja, o pastor visível de Cristo na terra. Mas, olha, tudo isso foi refutado, tudo é refutado, tudo que protestante chega nos nossos comentários e coloca é coisa que já foi refutada, já foi respondida. Os católicos não estão nem mais aí para responder, que já foi respondido. Tudo isso aqui já foi respondido na Bíblia Sagrada.
Mas parece que eles não têm nada para inventar uma nova mentira, uma mentira mais cabeluda ainda. Continua com as mesmas velhices de sempre. Entende? Está aí respondido. Vamos à segunda pergunta. Onde está Pedro dando sucessão papal? Me mostre na Bíblia onde Pedro, quarta pergunta, está dando sucessão papal com o maior prazer. Atos. Antes de Atos, vamos pegar isso aqui. 22, 31 em diante de Lucas. Simão, Simão. Quem? Simão. Quem era Simão? Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como se faz com o trigo. Mas eu roguei por ti. Outra tradução diz, mas eu orei por ti. Quem é que está com o Papa para que o diabo não derrube o Papa? E o diabo nunca derruba o Papa. 367 papas, 267 papas, nenhum foi herege, nenhum criou heresia dentro da igreja, nenhum. O Papa deixou de ser Papa e deixou para se casar. Olha, escândalo. Não aconteceu nada disso dentro da igreja. Porque quem está com Jesus, quem está com o Papa é Jesus. Ó. Mas eu roguei, eu orei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. Olha aí. E tu, por tua vez, confirma a teus irmãos. Pacata, aqui está. O Papa é o líder, o Papa é o líder, é o pai da igreja, porque ele é aquele que organiza tudo na igreja. Proclama os dogmas. Os dogmas, todos eles são bíblicos, eu já trouxe nesse canal. Ele canoniza os santos, né? As doutrinas da igreja, as bulas, as encíclicas. Então, o que o Papa faz é uma maravilha de Deus. Tem as chaves para isso. Agora, ele vai confirmar os irmãos na fé. Os irmãos no sacerdócio. O Santo Padre, ele é um padre. O Bispo de Roma, ele é um bispo. Suas funções é apostólica, porque é sucessor de Pedro. Eu já trouxe na Bíblia, nesse canal, eu já trouxe mostrando na Bíblia, Pedro e os seus sucessores, né? Eu trouxe na Bíblia Pedro, depois de Pedro foi Lino, depois de Lino foi Cleto, o terceiro Papa. Nós não temos na Bíblia o terceiro, mas tem o quarto Papa, São Clemente, né? Na Bíblia, mostrando mais o nome deles escrito no céu. Procure nesse canal que você acha. Os três papas na Bíblia, Pedro, o primeiro, Lino, o segundo, e o quarto, São Clemente Romano. Já trouxe, pode procurar que você encontra. Muito bem, aqui estamos mostrando. Agora ele disse, é a quarta pergunta. Né? Onde está Pedro dando sucessão papal? Atos 1. Muito bem. Vamos ver que é o líder. Aqui nós vamos ver o concílio. Você sabe que um papa só é escolhido, outro papa só é escolhido quando o papa titular morre, que está à frente da igreja morre, né? Mas nos decorrentes da igreja, por exemplo, São Clemente, o quarto papa da igreja, Santo Evaristo, foi escolhido papa ele ainda vivo. Ele foi aprisionado, perseguição do próprio Império Romano, ele foi aprisionado, o quarto papa da igreja governou a igreja do ano 88 a 95, São Clemente Romano, ele foi preso e a igreja viu que ele não ia ser solto, que ele estava, né, com a sua sentença, já estava sentenciado de morte, sua sentença já tinha sido decretada, e aí a igreja elegeu, não é, Santo Evaristo, o quinto papa, ele ainda vivo, ele ainda em vida, não é? Muito bem. Mas aqui nós vamos ver o que acontece quando acontece que o papa morre. Os bispos da igreja se reúnem num conclave para escolher, para eleger um novo sucessor de Pedro. Aqui nós vamos ver a eleição de um dos membros, de um dos líderes da igreja, porque é a função papal apostólica, né? Porque é sucessor do apóstolo Pedro. E aqui nós vamos ver como é que Pedro faz. Ele se mostra Pedro fazendo a ordenação papal, né? Na Bíblia. Vamos lá.
15. Num daqueles dias, levantando-se Pedro, quem? Pedro. No meio dos seus irmãos, todos eram irmãos, ó. Jesus era nosso irmão, todos seus irmãos, e os hereges dizem, todos os irmãos, ó, filho de Maria, só sabe mentir e adulterar a Bíblia. Na assembleia, na assembleia, na igreja, a assembleia dos bispos reunida em Roma, para eleger um novo papa. Aqui estava, meus irmãos, aqui está o conclave, perfeito, o primeiro conclave da igreja. Olha só, na assembleia reunida, que contava de umas 120 pessoas. Vamos pular agora para o versículo 25. Aliás, 23. Isso ali foi o quê? Para escolher um apóstolo para o lugar de Judas, que tinha se perdido. Então eles colocaram dois, ó. Propuseram dois nomes. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Do mesmo jeito que acontece lá no conclave para a eleição de um papa, aconteceu aqui. Porque aqui é o primeiro conclave. Apesar que aqui não foi eleito um sucessor para Pedro. Mas ele não pediu que Pedro mostrasse Pedro, né, elegendo o seu sucessor. Mostra Pedro na ordenação papal. E aqui Pedro, como era papa, ordenação papal. Veja como Pedro ordenou São Matias. E oraram nestes termos: ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes. Ali, quando o conclave se reúne, os cardeais, os bispos do mundo inteiro, para a eleição de um papa, eles ficam vários dias em oração, e ali eles pegam o nome de 2 ou 3 para ser votado. Então aqueles cardeais vão escrevendo, pegam um papel, caneta, escrevem o nome do que ele acha que deve ser o papa, guiados pelo Espírito Santo, e coloca lá dentro da urna. Igual fizeram aqui, ó. Primeira oração. E depois veio o quê? Para tomar parte nesse ministério e apostolado. O lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio destino, ainda está em oração. E agora de branco. Deitaram sorte. Então fizeram aquela votaçãozinha que fazem, né? Era 121 pessoas votando. Entende? E deitaram sorte e caiu sobre Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Foi ordenado. E era ordenado através da imposição das mãos, não é? A imposição das mãos, a ordem vinha. Quando nós vemos a ordenação de São Paulo, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, né, impuseram as mãos e enviaram São Paulo, a ordenação de São Paulo. Nós vemos São Paulo ordenando 2 bispos, está na própria Bíblia Sagrada, ordenando o bispo Timóteo e o bispo Tito. Né? Então, está na própria carta a Timóteo. Nós vemos São Paulo ordenando vários bispos no capítulo em Atos 19. No capítulo 20 ele está dando conselho aos bispos que vão ficar no lugar deles. Isso é sucessão apostólica. Entende? Isso é sucessão apostólica. Pedro foi o primeiro papa, ele não ordenou ninguém no lugar dele. Ele morreu, a igreja se reuniu e elegeu outro papa, foi São Lino. Está na Bíblia. Vai 2 Timóteo 4. Lino. Paulo fala nele. Né? E o quarto papa, São Clemente, está em Filipenses. Filipenses 3, 4. É 4, 3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, 4, 3, parte B. E com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Clemente, veja, cita Clemente. Clemente aqui não era papa, mas foi ser mais tarde papa.
Os primeiros 20 papas foram todos martirizados, todos assassinados. No tempo de Constantino, o papa da igreja era o do papa número 32, chamado São Melquíades, um africano, um grande papa de transição. Né? Então, respondendo aí a quarta pergunta. Vamos à quinta. Onde está na Bíblia a transubstanciação? Vamos lá. Então, essa é a quinta pergunta. Onde está na Bíblia a transubstanciação? Vamos lá. Mateus 16:16. É rapidinho, é matando a cobra e mostrando o pau. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu. Pácata, fez o quê? Benzeu. Numa tradução mais clara, consagrou. Jesus, durante a refeição, Jesus tomou o pão, consagrou. Esse consagrou aqui está a transubstanciação, veja. Benzeu, aqui ó, benzeu, ou seja, consagrou. Então o pão depois de consagrado, que chamamos de transubstanciação, ele se mudou. É que nem Jesus disse, né? Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Que nem você vai ver aqui, ó, partiu e deu. Agora isso depois do quê? Depois de benzer, depois de consagrar, aí já não é mais pão, é o quê? Veja, antes de benzer o quê? Pão. Depois que benzeu, ponga na lupa, para na orelha, depois que benzeu, que é consagrou, a consagração das espécies do pão e do vinho. Presta atenção, aqui, depois que, antes, pão, depois que benzeu o quê? Partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei. Isto é o quê? Isto é o quê? O meu corpo. Pacata. Então depois do benzeu, já não é pão, é corpo, carne de Cristo. Só salteando no Espírito Santo. Como eu gosto de responder essas perguntas. Que maravilha. Ah, irmão, isso só foi aqui. Aqui embaixo no 27 tá com o cálice do mesmo jeito. Ó. Tomando depois o cálice, rendeu graças a Deus, os discípulos dizendo, bebei deles todos. Porque isto é o meu sangue. Pacata, sangue. Depois de benzer, depois de consagrou, é carne viva, é sangue vivo de Cristo. Sangue da nova aliança. Da nova aliança. E as seitas protestantes judaizantes dizem que é aquela feita por Moisés. A lei de a aliança de homens, morta. Já trouxe aqui em Romanos 7:4, porque aquela lei, aquela aliança que durou só até João Batista 16:16 de Lucas, foi morta. Acabou-se. É uma nova, no sangue de Cristo. Atos 20, versículo 28. Dizendo aos bispos, Paulo diz, cuidai bem do rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu sangue. Aqui o sangue da nova aliança, a nova igreja. Eita glória! Ah, irmão, mas isso aconteceu só aqui. Duvido você mostrar essa consagração que você mostrou aqui com os apóstolos, depois que Jesus subiu. É matando da cobra, mostrando o pau. Vamos para Coríntios. 1 Coríntios 10:17. Se você ver aqui, ó, diz, fuja da idolatria. A idolatria é buscar outro altar que não é o altar da carne e do sangue de Cristo. Qualquer outro altar, eu já trouxe nesse canal mostrando, porque o segundo altar, o protestante, é idólatra. Que a idolatria no Novo Testamento é os altares das seitas protestantes. Procure que você encontra no canal. Vamos lá. Então você viu em Mateus 26:26 que é pão antes. Depois que Jesus benze, depois que Jesus consagra, é corpo, passou a ser corpo. Porque eles, comei deles todos, isto é o meu corpo. E que será entregue por vós, diz Lucas 22:19. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Está dizendo que a igreja vai continuar dando o seu corpo, para cumprir o que ele disse em João 6, na sinagoga de Cafarnaum, João 6:51. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão verá eternamente. Vive eternamente, por isso que os santos não estão dormindo debaixo da terra. Vive eternamente, já está na glória. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. E o pão que eu hei de dar, ele continua entregando pela sua igreja. Este é o meu corpo, será entregue por vós. Lucas, na Bíblia Católica da Ave Maria, porque as protestantes estão adulteradas, né? Estão adulteradas, tiraram esse entregue por vós, né? Capítulo 22 de Lucas 19. Vamos ver se os apóstolos pregaram a mesma coisa que Jesus fez ou não. Veja, o milagre da transubstanciação aqui. Vamos lá.
cálice, está indagando os coríntios que achava que o altar do Senhor era a mesma coisa do altar dos sacrifícios pagãos, dos pagãos da Grécia, gregos. Os altares aos ídolos. Então São Paulo está indagando deles. Ó, aqui, ó. O cálice de bênção, que benzemos. Pácata, o quê? O mesmo, irmão Fábio, o mesmo que está em Mateus, capítulo 26, versículo 26. E o escritor do livro de Mateus não era discípulo de Paulo, quem era discípulo de Paulo era Lucas. Então São Paulo está dizendo, o cálice de bênção, que benzemos, que consagramos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Pácata, é Paulo, é sim, corpo de Cristo. Está aqui respondido. Em 2 versículos, meus irmãos. A transubstanciação, aqui ó. E tem mais dentro da Bíblia sobre o milagre da transubstanciação. Eis o Cordeiro de Deus, não é? Lá em João 1. Então tudo isso, tem várias passagens que falam da transubstanciação. Mas como é muitas perguntas, eu quero gravar todas essas outras perguntas que ele fez, só nesse segundo vídeo, né? Aqui está respondido sobre a transubstanciação. Na quinta pergunta. Logo vem a sexta. Explique na Bíblia onde Maria é sempre virgem. Com o maior prazer. Essa é a sexta pergunta. Explique na Bíblia onde Maria é sempre virgem. Muito bem, vamos explicar aqui, começando antes. Mateus 1, 23. Mateus, ele fala da genealogia de Jesus. De todas as tribos de Israel aqui. E quando chega que poderia falar na descendência de Jesus, e Maria deu à luz a Jesus, e a não sei quem, porque aqui está falando da genealogia de todos, né? E Jesus, filho de José, pai de não sei quem que os protestantes dizem lá que é. Já trouxe essa Bíblia, na Bíblia mostrando, 3 vídeos nesse canal, o nome dos pais dos irmãos de Jesus, Alfeu Cleófas e Maria, prima da Virgem Maria, que está ali no capítulo 19, versículo 25, junto à cruz, a mulher de Alfeu Cleófas. Muito bem. Vamos ao texto. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Está citando o quê? Uma passagem de Isaías 7,14, que significa Deus conosco. Versículo 25, o último. E sem que ela tivesse conhecido, e sem que ela tivesse tido relação com homem algum, deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Com homem algum. Agora, meus irmãos, as protestantes estão adulteradas aqui, viu? Cuidado com as protestantes que estão adulteradas isso aqui. Meus irmãos, o anjo anuncia, vai anunciando, o arcanjo São Gabriel vai anunciando. Aí aqui no 34, aqui embaixo de rosa, a Virgem Maria diz assim: Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Peraí, mas o versículo 26 lá em cima, não diz que ela era prometida em casamento a um homem chamado José? Ela poderia ter pensado: não, certamente quando eu me casar com José eu vou ter esse filho. Para e pensa. E Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem. Meus irmãos, sabe o que quer dizer isso? Que ela ia ser virgem perpétua. Virgem perpétua. Para ser a mãe de um Deus, tem que ser intacta. Não era a Joana, a Josefa, como essas seitas vomitam as suas peçanhas. Apocalipse 12, versículo 15. E o dragão vomitou contra a mulher. Essa pergunta é um vômito do demônio contra a Virgem Maria. Mas a terra abriu a boca para engolir. Sabe quem é a terra abrindo a boca? Eu estou fazendo isso aqui agora. E outros católicos que defendem a Virgem Maria e os dogmas na Bíblia Sagrada, como eu já trouxe aqui. Respondeu-lhe o anjo: não se preocupe, Maria. Será assim, ó. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Meus irmãos,
Existe uma profecia, a profecia de Sofonias, para esse de Lucas aqui, uma profecia de Sofonias, né, da filha excelsa de Sião, da nova Sião, que ela é intacta. Mas tem uma profecia, uma exegese, que essa daqui de um templo que nunca foi construído e por mãos humanas e nunca foi inaugurado esse templo. Vamos para Ezequiel, porque se refere à virgindade perpétua de Nossa Senhora. Meus irmãos, a exegese da cristandade atribui isso aqui à Virgem Maria. Foi uma profecia cumprida sobre a virgindade perpétua. E a Virgem Maria comprova em todas as aparições. Todas as aparições. E vou lhe mostrar que também ele pergunta sobre isso, sobre as aparições, porque Maria disse, Maria daquilo. E você vai ver, porque eu vou responder da Bíblia Sagrada. Ele me reconduziu ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual achava fechado. Onde foi que Jesus nasceu? No oriente. Versículo 2. O Senhor disse-me: este pórtico ficará fechado. Ninguém o abrirá. Ninguém aí passará. Porque o Senhor Deus de Israel aí passou. Ele permanecerá fechado. Meus irmãos, o útero virginal, o seio virginal da Imaculada, cumpre-se aqui, ó, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. O Senhor disse: este pórtico ficará fechado, uma virgindade intacta. Ninguém abrirá relação com homem algum. Ninguém aí passará, nem um filho mais sairá desse ventre. Só o Deus de Israel, que é Jesus. Porque o Senhor Deus de Israel aí passou. Ele permanecerá fechado, intacto. Virgindade perpétua. Vamos ver quem foi que passou nesse templo. O único que passou nesse templo, nesse santuário. Vamos ver. Versículo 3. O príncipe, que é o príncipe, Jesus. Entretanto, enquanto tal, poderá aí assentar-se. Não se preocupe, Maria, você ficará grávida do Espírito Santo. Aqui, ó. O Espírito Santo, 35, de Lucas 1. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É dessa maneira. Não é homem, não. Não é homem algum, não. É o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Outra vez. Ele entrará, enquanto tal, poderá aí assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor. Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Refere-se a quem? A Jesus no seio virginal da Imaculada. É o príncipe dos príncipes. Veja que a tradução da Bíblia mais exata, mais correta, fala: o príncipe comerá seu pão. Jesus disse o quê? O pão que eu vou dar é a minha carne para a salvação do mundo. Veja, a mãe do pão vivo, ó, descido do céu, a Imaculada. É matando a cobra e mostrando o pau. Próxima pergunta. É a sétima. Me mostre na Bíblia o batismo de crianças. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse o quê? Ide por todas as nações e fazei discípulos, batizando-os. Todas as nações, todas, quer dizer todas. Velhos, jovens, crianças, todas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 4, de 3 a 5. Quem não renascer da água, a criança já tem que renascer, ser batizada. Porque já nasceu com o pecado de Adão e Eva. Salmo 50, verso 7. Minha mãe me concebeu no pecado eu já nasci. Pecado mortal, pecado da culpa original. No pecado é apagado. Porque abriu o reino de Deus. O céu se abre. Tem 3 razões teológicas no batismo. Lucas 3, 21. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. E ouviu sua voz: este é o meu filho. Tornou-se filho de Deus.
Então, no versículo 6 diz: o que nasceu da carne é carne, filho apenas pai e mãe. O que nasceu do Espírito é Espírito, batizado, batizado. Gálatas 3, 27. Todos vós batizados vos revestiste de Cristo. Então a criança precisa ser revestida de Cristo. Jesus ainda diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. De que maneira você leva as criancinhas hoje a Jesus? Pelo santo batismo. Não é? Capítulo 16, versículo 31 de Atos dos Apóstolos. Ali está a doutrina católica do batismo de crianças. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus, pai e mãe. Então pode batizar a sua família, batizar suas crianças. E todos foram batizados naquela família. Muito bem. Mas Pedro ainda vai mais além em Atos capítulo 2. Veja só. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Está falando para quem? Para os adultos. E recebereis o dom do Espírito Santo, o crisma. 39. Agora para os filhos deles, pois a promessa é para vós e para vossos filhos. Pacata. A promessa do batismo é para os adultos e para as crianças, para vós e para vossos filhinhos, diz a tradução protestante grega, a tradução protestante grega, para vós e para vossos filhinhos, fala crianças de peito, de colo. Né? Jesus diz, é das crianças que estão amamentando que eu tirarei o louvor. Respondido, mais uma. Explica na Bíblia aonde se curvam diante de uma imagem para idolatrar. Não se idolatra quando se curva diante de uma imagem. Aprenda isso, herege. Josué 7,6. Aqui você já sabe que na Arca da Aliança tem duas grandes imagens de dois querubins, do capítulo 25, versículo 18 do Êxodo. Né? Então aqui está Josué se prostrando diante de uma caixa com duas imagens grandes de dois querubins em cima, que segundo Hebreus 9,5 diz que esses querubins, essas imagens representavam a glória de Deus. Josué rasgou suas vestes, prostrou-se com a face por terra diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram-se de pó e as suas cabeças. Aqui não fala em idolatria, como esse herege falou. Vamos mostrar mais um versículo. Aqui ele estava se prostrando diante de imagens sacras, santas, e fizeram até procissão com essas imagens de querubins. As imagens que representavam a glória de Deus. Repito, 9 de Hebreus, verso 5. Vamos para mais uma. Naamã o sírio é curado da lepra. Vai voltar, se converte ao Deus dos judeus. Vai voltar para a Síria e diz: homem de Deus, e agora? Quando eu levar o meu rei para adorar no templo de Dagon, que se curvar diante daquela imagem, que se ajoelhar, se prostrar diante daquela imagem. E agora, como é que vai ser? Eu serei um idólatra? Aqui, ó. Você vai ver a resposta dele. Isso aqui está adulterado das Bíblias protestantes. Vamos lá, versículo 2. 2 Reis 7:2. O oficial em cujo braço se apoiava o rei respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse... Peraí, não é esse texto. Agora sim, eu tinha pegado o versículo errado. Que está em 2 Reis 5, 18 e 19. Veja só. Entretanto, que o Senhor perdoe o teu servo. Isso é Naamã falando para Eliseu. Entretanto, que o Senhor perdoe o teu servo. No seguinte: quando o meu soberano entrar no templo de Remon para adorar, e era adorar o Deus Dagon, apoiando-se no meu braço, e que eu também me prostrar no templo diante de Remon, que o Senhor perdoe esse gesto do teu servo. Vamos ver o que é que Eliseu vai dizer. De igual aos protestantes, não faça isso não, que é idolatria. Vamos ver se é. 19. Cuidado que nas protestantes está adulterado. Eliseu respondeu: fazei-o tranquilamente, Naamã se foi. Pácata. Vamos responder mais outra pergunta. Meus irmãos, a última pergunta, graças a Deus, estou cansado, debilitado, gravando 2 vídeos. Né? Logo seguido do primeiro que foi postado. Explique onde está na Bíblia as várias Marias.
ou mente, ou engana-se a si mesmo, ou disfarça. Todo protestante sabe que só é uma. Todo protestante sabe que só é uma. A Virgem Maria, a mãe de Jesus, uma. Uma só. Por que a igreja dá vários títulos? É mais de 1000 títulos a uma pessoa só. Por exemplo, numa casa nasce 6 filhas. Quem eu conheço, tem parentes na minha família que numa casa nasceu 6 filhas. Colocaram nelas o nome da Virgem Maria em tudinho. O nome de Maria. Todas têm o nome da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela tem, sendo única, ela tem mais de 1000 títulos. São os títulos conforme aparece nas cidades. Por exemplo, apareceu em Fátima, chamaram de Nossa Senhora de Fátima. Apareceu em Lourdes. Bernadette pergunta ela em Lourdes quem ela é. Ela diz Immaculée Conception, a Imaculada Conceição, mas chamaram Nossa Senhora de Lourdes. Não é que tem várias Marias, mas eu vou mostrar alguns títulos que a igreja dá à Virgem Maria dentro da Bíblia. A igreja ligou na terra, ligou no céu, não importa o que herege vá pensar. Muito bem, estamos aqui em Lucas 2,19, diz assim: Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Lembra-se do quadro do Imaculado Coração da Virgem Maria, que aparece o coração aqui, ó, bíblico. Aqui, ó. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Né? O Imaculado Coração de Maria, aquele quadro que tem a Virgem Maria com o coração. Você viu o coração? Aqui está, ó. É esse daqui. E tem mais um, versículo 51. Em seguida desceu com eles a Nazaré. Eles era submisso. E sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Aí está. Está resolvido? A primeira na Bíblia, sendo uma só. Ela vários nomes, mas é uma só. Entende? Aqui está, ó. Porque o Imaculado Coração da Virgem Maria. Entende? Vou mostrar mais 2 na Bíblia. Pronto, você viu aí o Imaculado Coração de Maria, aquele quadro. Primeira, vamos mais uma. O sujeito disse que mostrasse na Bíblia, eu estou mostrando. Veja aqui, ó, João 19, 25. É a mesma Maria, viu? É a mesma de Jesus. Você nunca viu católico ensinando que existe milhões de Marias, não. É uma só, com vários nomes. Olha aqui. Junto à cruz de Jesus, estava de pé sua mãe. Quem? Sua mãe. Versículo 26. Versículo 26. Quando Jesus viu sua mãe. Quem? Sua mãe. Sua mãe. Então, ela estava na cruz. Ao pé da cruz. Então, a igreja chama, dá o título aqui, a Virgem Maria, que está ao pé da cruz, sofrendo as dores no coração ao ver o seu filho, carne de sua carne, sangue do seu sangue, osso dos seus ossos, sendo morto, judiado injustamente. A igreja chama aqui Nossa Senhora das Dores. Entende, meus queridos irmãos? Entende, meus irmãos, que tudo que nós precisamos de uma resposta, essa Bíblia Sagrada que eles dizem a sola Escritura, eu já trouxe aqui desmentindo a sola Escritura, é bíblico. Você viu o Imaculado Coração de Maria e você viu Nossa Senhora das Dores ao pé da cruz. Vamos a mais uma. Vamos para o livro do Apocalipse. Eu quero só dizer que tem mais. Tem bodas de Caná. Tem Gênesis 3,15. Vamos lá. Apocalipse 1,12. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés. E na cabeça o quê? Uma coroa de 12 estrelas. Aqui está a aparição, o grande sinal. Ela está entre o céu e a terra. O que é que a igreja diz aqui desse verso? Nossa Senhora, rainha, porque está com a coroa na cabeça, rainha do céu e da terra. Aqui, ó. Nossa Senhora do Apocalipse. Rainha do céu e da terra. Pácata. Mostrei 3. Para o vídeo não ficar longo. Vou mostrar. Tem outras aqui, que já outros títulos dados que está na Bíblia, a Virgem Santíssima. Então, meus irmãos, se inscreva nesse canal. Divulgue essas apologéticas. Nós vamos tentar dar a resposta
a essas perguntas que já é respondida e refutada por Fernando Casanova, pelo Padre Luiz Touro. É as mesmas ladainhas, é as mesmas, muitos já responderam. Lá no Google está um monte de resposta que os apologetas católicos dão a essas perguntas, né? Mas é bom essas perguntas para que os novos católicos que estão chegando vejam que a apologética está defendendo o vômito do dragão, está abrindo a boca para defender a mulher. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vez, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre vires respondida aqui nos 2 vídeos, as 9 perguntas desse protestante que fez no canal do nosso irmão. Tá aí. Selado, dentro da Bíblia, puramente dentro da Bíblia. Tire suas conclusões. Deus abençoe a todos.